Olá pessoal, sou o Gilson Macedo, né? Quero agradecer aqueles que me seguem no canal do YouTube e também aqueles que me seguem no Fórum Eletrônica BR. E hoje eu quero mostrar para vocês, né, o funcionamento de umas placas post, né? Eu tenho várias placas post e assim, eu sou um adepto do uso das placas post. Principalmente nas placas de desktop. Quando a gente não encontra esquema elétrico, a placa post pode nos ajudar muito, né? E eu tenho aqui 3 placas post. Esta vermelha aqui da direita, né, foi a primeira placa que eu comprei, né? Uma plaquinha baratinha, uma plaquinha bem básica, né? Mas não deixa de cumprir, né, com a sua função. Essa outra também eu comprei, né? Faz um tempo depois, e essa outra já é um pouco mais moderna, né? Ela tem slot PCI, PCI Express e tal, né? Então ela é uma placa um pouco mais moderna. Mas todas elas têm a mesma função, que é ler o post. O que é o post, né? Na inicialização de todo software é feito esse autoteste, né? E a placa post ela vai ler esses testes, ela vai mostrar através de códigos, né, o que está sendo feito, né, na placa, né, quais testes estão sendo feitos. Então o post serve para isso, né? Na inicialização a gente pode então acabar detectando alguma falha, né, nesse processo de ligar todos os componentes da placa, né? Eu tenho aqui também uma tabela, né? É só uma página aqui que na verdade eu tenho, depois eu vou mostrar depois eu tenho aqui para vocês o arquivo completo, né, em PDF, mostrando todas os códigos, né, os códigos que vão ser lidos nas placas post. Cada BIOS, né, cada fabricante, ela vai ter um código diferenciado, tá, pessoal? Os códigos não são os mesmos, né? Não são o mesmo para todas as placas, né? Cada fabricante tem o seu código, né? Mas de um modo geral, o uso da placa post pode com certeza nos ajudar enormemente, porque algumas coisas são básicas, né? Inclusive eu vou dar para vocês algumas dicas, né, na hora de comprar uma placa post, porque nem todas terão as mesmas coisas, claro, né? Elas são diferentes, tem fabricantes diferentes, então algumas podem não ter aquilo que realmente interessa para o técnico, né? Aqui eu estou vendo o seguinte, ó, aqui tem uma tabela do lado esquerdo, né? FF00, processador e tal, né? 3A, placa de vídeo, C1, C5, D4, memória. Quer dizer, é uma tabela que a placa post vai mostrar quando for esse erro, né? Quando for esse determinado erro, né? Quando a memória estiver com defeito, vai mostrar aí, né? D4, D5, D3, tá bom? E hoje eu vou mostrar para vocês justamente aquilo que os técnicos, né, não estão explicando de forma correta, né? Porque alguns técnicos vão dizer assim, a placa post não serve para nada, né? Enquanto outros vão dizer, eu gosto muito do uso da placa post. Acho que cada um tem a sua liberdade, né, de trabalho, né? Assim como ninguém vai soldar algo do mesmo jeito, nem dessoldar do mesmo jeito, também, né, nas outras coisas a gente pode discordar, né? E eu vou discordar aqui daqueles que não usam a placa post, que acham que a placa post não serve para nada, né? Talvez seja porque desconheça algumas funções dessa placa post, né? E é isso que eu vou mostrar. Porque normalmente os técnicos se apegam aos códigos de erro, né? E não falam de algo que está que é também muito importante, aliás, importantíssimo, e é justamente nesse ponto em que a gente vai
consertar uma placa hoje, tá? A gente vai detectar o problema de uma placa hoje, tá bom? Então vamos lá, né? Eu vou partir realmente para a ação e mostrar para vocês que eu vou colocar as 3 placas no slot, tá? Eu vou colocar essa PCI, né? Essa placa da Gigabyte já tem essa PCI Express, né? Essa aqui é a PCI normal, comum, né? A placa está desligada, claro, né? Sempre bom frisar isso, para a gente não estragar a nossa placa post. Então vamos lá. Eu vou ligar então. Para quem está começando agora, né, com eletrônica, né, as placas desktop, elas, algumas placas de notebook também terão, né, mas como estamos falando de placa de desktop, vamos falar o seguinte. Normalmente nas placas de desktop você terá vários conectores assim, né, sem nada, né, colocado, justamente porque esses botões virão do gabinete, né? E nós temos aqui para que serve, né? Cada ponto de jumper desse aqui, né? Temos o power, o reset, né? O HD LED, né? E enfim, tá tudo aqui nesse conector, tá? Então eu vou fazer um jumper aqui no power, né? E vou ligar a placa. Vejam o seguinte, né? Vou mostrar para vocês que não deu vídeo, né? A placa não deu vídeo, tá? Agora é o seguinte, eu coloquei esse speaker, né? Para que ele pudesse me orientar, né? Se caso fosse uma falha de memória, né? Que ele pudesse me orientar e bipar, né? Caso fosse memória. Eu vou desligar aqui a placa e vou retirar a memória RAM. Vou ligar novamente. E agora sim, né, nós temos um erro, né, de memória RAM, tá? Eu vou desligar, colocar novamente, porque eu quero mostrar para vocês o seguinte. Também não deu vídeo, claro, né? Se tivesse dado vídeo, teria dado um leve bip, né? Antes de apresentar a imagem na tela. Pois bem, muitos técnicos se apegam, né, aos códigos POST, tá? Mas esquecem o seguinte, né? As placas também terão os sinais de frame, yield, clock e reset, tá, pessoal? E se vocês observarem aqui, né, nessas duas placas, os sinais de clock estão acesos, né? E pela minha experiência, obviamente, né, eu sei que isso está errado, né? Por quê? Porque o sinal de clock ele deve apagar-se, né, após alguns segundos a placa iniciar, né? Enquanto que o sinal de reset ele também se apaga, né, quando quando você faz o jumper no power, né, o sinal reset ele vai acender levemente e depois ele vai apagar. Isso por quê? O sinal reset ele é gerado, né, através do Super I/O, e ele vai fazer o que? Ele vai resetar a placa. Ele vai resetar a placa, né, todos os circuitos. Por quê? Uma placa funciona, né, como uma orquestra, né?
Todos os componentes têm que tocar, né, quando o maestro assim determinar, né? Porque se cada componente fosse funcionar, né, no seu tempo, a gente não ia ter, né, uma placa-mãe ligando. Normalmente, a gente não teria também uma orquestra tocando uma música. A gente teria um barulho, mas não uma música, né? Então, o sinal reset ele serve para isso. Todos os componentes eles vão trabalhar de forma sincronizada, né? E o sinal reset serve para isso. Quando o sinal reset da placa está aceso o tempo todo, né? Você liga a placa e esse sinal reset ele fica constantemente aceso, você pode ter uma falha aqui de IBGA, né? Você pode ter um problema no ponto norte ou no ponto sul, tá? Que vai acabar gerando isso. Ou, de repente, você pode até ter outro problema em qualquer outro componente da placa, como por exemplo a rede, né? A rede está em curto e a placa trava, tá bom? E o sinal de clock ele vai apagar-se, né, quando a placa iniciar e der a imagem. Bom, eu vou fazer o seguinte, né? E então, diante do clock aceso, a gente só pode ser induzido a uma coisa, né? O clock acendeu, não prosseguiu, ele travou, tá? Por que ele travou? Algum componente está com problema. Poderia ser o ponto norte, o ponto sul. Poderia ser o processador? O processador talvez não, por quê? Porque ele iniciou todo o processo, ele está funcionando, né? E dificilmente um processador ele trava pela metade, né? Normalmente o processador ou ele funciona ou ele não funciona, né? Normalmente é assim, ele não é um componente que ele venha a ter um defeito, que ele trave ou que ele deixe de funcionar adequadamente. Geralmente, ou ele, realmente, como eu disse, para de funcionar de vez ou ele funciona. É diferente de alguns componentes, né, que a gente pode ter um mau funcionamento e mesmo assim ele continuar funcionando, né? Mas, então vamos lá. Eu tenho o sinal de clock sempre aceso. E isso, pessoal, vai confundir muitos técnicos, né? Dependendo da placa, você pode ter um sinal que você está interpretando errado. O fabricante ele não especificou direito, né? Porque os códigos são precisamente bem parecidos, mas às vezes a forma como a sua placa post funciona está equivocada. Eu vou te mostrar por quê. Eu vou desligar, tá? E agora eu vou colocar uma outra memória. Eu vou deixar aqui o speaker. Ó, o que aconteceu? Como eu disse para vocês, ó, o clock apagou. Só que nessa placa o clock continua aceso. Isso pode te dar uma interpretação errada, tá? Como se o clock realmente estivesse perfeito. Nessa placa está me dando um erro, né? Está me dizendo o seguinte, que essa placa ela não está funcionando da forma correta, ou o fabricante, né, não especificou direito essa questão. Agora vamos lá. E se eu tivesse apenas uma placa post? Né? Se eu tivesse apenas uma placa post para fazer
esses testes, o que eu poderia fazer? Tanto o sinal, né, vou tirar as placas post, né, tanto o sinal de resumo e reset podem ser verificados na placa post, como também eles podem ser verificados, né, no slot PCI, né? Porque esse sinal ele também vai para o slot PCI, tá? Você pode pegá-lo aqui, ó. Eu vou ligar de novo a placa, tá? Enquanto a placa está desligada, né? Ela está desligada, embora tenha as tensões, ela está desligada. Eu vou ligar ela. Bom, pessoal, então eu vou ligar a placa, tá? E a gente vai perceber o seguinte: esse slot, né? Se você não tiver a placa, né, placa post, você pode contar aqui no slot, né? O slot funciona da seguinte forma, né? Eu tenho o lado A e o lado B, né? O lado A é o lado mais próximo, né, para o processador, para o BGA aqui, né? O lado A e o lado B. Então eu começo a contar daqui, A15, né? Então no A15 eu tenho o sinal de resume e reset, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui. Resume e reset com 3.3 volts. Isso quer dizer que o meu resume e reset está correto, tá? Mas é preciso prestar atenção no seguinte: existem sinais invertidos, tá? Existem placas, que eu já vi, pelo menos placas de notebooks, onde esse sinal em nível lógico alto estaria resetando, né? Então é preciso prestar atenção nisso. Mas se você tiver a placa post, ela vai te dizer se o resume e reset está correto. Aí outra coisa, o sinal de clock ele é verificado no B16, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, então, nessa segunda fileira, contando daqui, né? Contando até chegar no 16. Eu fiz uma marquinha aqui para facilitar a minha vida, né? Agora notem o seguinte. Vejam que o nível ali está zero. Por quê? Conforme eu disse para vocês, o sinal de clock ele vai mostrar um certo período e depois ele desliga. Pronto, pessoal. Nível alto, né? 1.6 volts ali, ó. E quando bipar, ó lá, vai a nível lógico baixo, né? Então, se você não tiver a placa post, você pode utilizar o slot, né, PCI, conforme eu falei, no A15 e no B16 você vai ter resume e reset e o sinal de clock. E como eu disse para vocês, agora eu vou desligar novamente e vou colocar preste atenção agora, né, nas minhas duas placas post. Vejam, ó, sinal de clock. Apagou. Só que nessa placa o sinal de clock continua ainda aceso. Vou mostrar para vocês que a placa está dando vídeo, né? Certo? A placa está dando vídeo, né? Então é isso, pessoal. Vejam que uma falha de memória que não seria detectada
pelo speaker, né? O speaker não detectou a falha. Vou fazer novamente para vocês verem, né? Até para ficar uma coisa bem comprovada realmente, né? O speaker não detectou isso, né? Quer dizer, o speaker, neste caso, iria falhar, né? Para o nosso diagnóstico, né? Sendo que, se a gente tivesse a placa post ou medido o sinal de clock, a gente poderia recuperar essa placa, né? Como eu já disse, a placa está funcionando, né? Mas sem esse detalhe importante aqui, né, do sinal de clock e do sinal de resumo e reset, seria uma placa que a gente descartaria, né? Deixando de ganhar por um conserto, né? Eu vou deixar para vocês aqui o manual de códigos da placa post, e depois eu vou mostrar para vocês, né? Porque assim, as placas de desktop também evoluíram com o tempo, e hoje algumas não tem mais o slot PCI, né? Ela vai ter o PCI Express, né? PCI X. Ela não terá mais a PCI, né? Ela terá PCI Express. E aí a gente terá, né, que se adaptar, né, a uma nova realidade das placas, né? Porque o técnico, com certeza, tem essa característica, né? O técnico ele tem que se reinventar sempre, ele tem que sempre estar buscando conhecimento, né, e novas tecnologias para poder consertar os nossos aparelhos aí que chegam nas nossas assistências. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo, né? Qualquer dúvida podem mandar uma mensagem aí, na medida do possível eu vou respondendo.